Fala pessoal, nessa nossa segunda intervenção sobre conceitos de primeiros socorros, nós vamos falar sobre um conceito muito importante, que é o conceito de urgência e emergência. Então, se você quer saber a diferença, fica ligado nessa aula, tá? Então, gente, o que diabos é urgência e emergência? Ah, professor, eu sei exatamente o que são essas duas palavras. Zé, você sabe o que é urgência e o que é emergência? Gente, existe uma grande confusão entre esses dois assuntos, entre essas duas palavras, certo? Muitas vezes, e são muitas de verdade, elas são usadas de forma incorreta, tá bom? Então, urgência normalmente é usado no lugar de emergência e emergência é usado no lugar de urgência, ninguém sabe a diferença, mas para nós precisamos, para fazer esse atendimento precoce, certo? Em relação a primeiros socorros, nós precisamos identificar o que são as duas diferentes coisas, o que é uma coisa mais urgente ou emergente, e aí o que é o que, porque caso hajam várias pessoas que tenham sofrido algum tipo de problema e você seja a pessoa mais apta no momento a tomar as atitudes de primeiros socorros, é preciso que você tenha ciência do que é algo que é urgente e o que é emergente, né? O que é uma emergência e o que é uma urgência. Então, calma que a gente vai entender tudo. Primeiro de tudo, vamos fazer um exercício mental. Aconteceu alguma coisa com alguém que você esteja atendendo, certo? Nos primeiros dias já de serviço. Então, aconteceu isso e aí duas pessoas, acontecimentos diferentes, elas estão em situações diferentes de saúde, certo? Uma está em estado iminente de morte, porque está desmaiada, a sua situação cardiorrespiratória não está ok, você observa que ela não está tendo expansão pulmonar, você observa que ela não está respirando direito, essa pessoa, ela está, aí faça o exercício mental agora, ela está numa situação de emergência ou de urgência, tá? Pergunta feita, tá bom? Outra pessoa, no mesmo momento, no mesmo acidente, você vai atuar em relação aos primeiros socorros dela, e ela está simplesmente com um ferimento grave, uma fratura no braço, algo do tipo, certo? Mas iminentemente ela não está correndo risco ali imediato de morrer, certo? Ela pode estar perdendo sangue de uma forma muito abrupta, não muito abrupta, tá? E com uma fratura, com escoriações, etc. Mas ela não está correndo tanto risco de vida quanto aquela pessoa que está sem respirar, tá? Então nós temos duas situações e aí eu pergunto para vocês, certo? O que vocês identificam como sendo urgência e o que vocês identificam como sendo emergência? Vamos lá, coloca a cabeça para funcionar. Vou dar 5 segundos, hein? 2, 3, 4, 5. E aí, pessoal, vocês descobriram? Tentaram dizer? Então, foi o que vocês responderam? Fala aí pra mim. Falaram? Urgência? Emergência? Beleza, pessoal. Então, quem está com o problema mais grave, que está com risco iminente de morte, essa pessoa está numa situação de emergência, tá certo? Então, aquela situação é uma situação emergencial, tá? Enquanto a situação do outro cara que está simplesmente com escoriações, ou uma fratura, ou perda de sangue, mas não tão grave, tá? Ela está numa situação de urgência, né? Ou seja, essa pessoa está numa situação que precisa de cuidados muito mais rápidos, muito mais efetivos, porque ela está em iminência de morte, tá? Então vamos para os conceitos, tá bom? Para que vocês entendam através do conceito. Conceito de emergência é uma constatação médica de condições de agravo à saúde, ou seja, por exemplo, essa que eu dei, que implica em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, tá? Exigindo, portanto, tratamento médico imediato, tá? Ah, professor, mas quer dizer que o cara que está passando pela situação de urgência, ele não precisa de tratamento médico imediato? Não estou dizendo isso. Na definição de urgência, também nós vamos ter essa mesma parte que vai falar que precisa de tratamento urgente, ou no caso, imediato, não, gente? Imediato, tá certo? Mas, no caso da emergência, nós temos aí a possibilidade, viu, Zé? A possibilidade de que a pessoa venha a óbito, tá bom? Então, por exemplo, no caso de uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Então você tem ali uma emergência, você precisa fazer a intervenção ali, agora, naquele momento, porque aquilo ali é uma coisa emergencial. Já a parte de urgência, você vai ter também uma ocorrência imprevista de agravo à saúde,
que ela pode estar sim gerando risco potencial à vida, certo? Por exemplo, essa pessoa, se ela não for atendida, né, que está tendo sangramentos e tal, se ela não for atendida, esse sangramento pode evoluir para um sangramento mais grave, e aí nós vamos estar numa situação de evolução da urgência para emergência, tá certo? Então, é preciso que a gente faça a intervenção correta, certo? Nas pessoas corretas, tá? Então, se essa pessoa está numa situação de urgência, ou seja, ela pode esperar um pouco, você vai atuar na pessoa que está numa situação de emergência, né? Então, nós precisamos aprender a identificar as situações de urgência e emergência para que a gente possa atuar de maneira mais eficaz e salvar a vida da pessoa que está com mais propensão a perdê-la, tá bom? Então, vamos lá, voltando para o conceito de urgência. Ocorrência imprevista de agravar a saúde, que pode gerar um risco potencial à vida, como eu acabei de falar para vocês, e também necessita de assistência imediata. No entanto, diferentemente da emergência, tá? Ela é como se você pode esperar um pouco na urgência. Já na emergência, não. São situações que estão potencialmente gerando o risco de vida. Na urgência, pode estar ou não gerando esse potencial risco de vida. Então nós tratamos a urgência como uma coisa mais, digamos assim, branda, e a emergência como uma coisa mais severa. Tem que ser uma atuação mais imediata, mais grave, mais, como é que posso dizer, efetiva, para que a gente não perca aquela vida e o nosso primeiro socorro sejam mais efetivos. Beleza? Então essa é a diferença básica entre urgência e emergência, tá bom? Então é muito importante que a gente mantenha esse conceito na nossa cabeça. Por quê? Porque nas nossas formas de atuar, nós vamos tentar identificar quais situações são emergenciais e quais situações são urgências, tá? Para que a gente possa, numa ocasião de precisar estar atendendo mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Vocês possam atuar da forma mais eficaz possível. Então é isso, diferenças entre urgências versus emergências. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e se inscreve no canalzinho do professor, por favor, para que a gente possa conseguir manter essa interação com vocês e também com quem estiver assistindo depois, tá bom? Valeu!